Hoje é dia de falar do Super Rugby Américas, que teve na semana passada, na Páscoa, uma pausa. Então foram 15 dias para todos os clubes e franquias descansarem, se organizarem, treinarem os erros e voltarem para campo nesse próximo final de semana. Com destaque para o Cobras, que recebe aqui no Brasil, precisamente em Jacareí, a difícil e emergente equipe do Douglas, atual campeã da competição inclusive. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, meu nome é Martoni e antes de mais nada você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado. Compartilha, dá aquele like, põe sua opinião, seu ponto de vista e se não conseguir por aqui, pode ser em qualquer das mídias sociais. É só acionar Martoni Rugby, lá você me encontra e aí você põe sua opinião, seu ponto de vista, sua questão, sua dúvida e tudo mais. Ok? Vamos fazer assim, vamos dar uma revisada primeiro de como anda a classificação do Super Rugby Américas, os resultados da última rodada que foram surpreendentes e desse próximo final de semana pós-Páscoa que a gente tem com o Cobras enfrentando lá em Jacareí a equipe do Douglas. Então vamos lá, primeira coisa, conferir a classificação atualizada. Pampas 7 jogos, 24 pontos, Peñarol 7 jogos, 23 pontos, Selknam do Chile 7 jogos, 23 pontos, o Douglas da Argentina 7 jogos, 20 pontos, o Yacaré 15 do Paraguai, 7 jogos, 19 pontos. O Tarucas da Argentina, lá de Tucumã, 6 jogos, um jogo a menos, 13 pontos. E o Cobras do Brasil, 7 jogos, 4 pontos. Você vê ali do primeiro ao quinto colocado, tem uma diferença de apenas 5 pontos, né? Ou seja, você pega ali o Pampas, tem 24 pontos, e depois você vai até o Yacaré 15 com 19 pontos e todo mundo com 7 partidas, ou seja, tá tudo muito próximo. Um pouquinho abaixo está o Tarucas, mas tem um jogo a menos, ou seja, pode ir a 18 eventualmente, com uma vitória bonificada nessa rodada, caso aconteça, e o Cobras do Brasil bem abaixo com 4 pontos. Então tá tudo muito próximo. Esse segundo turno aí que começou na outra semana promete, exatamente porque essa pequena diferença de pontos. Algumas equipes que não foram tão bem no primeiro turno, mas começaram no final desse primeiro turno a reagir, como o caso do Douglas, o próprio Tarucas. Enfim, promete muita ação e emoção o Super Rugby Américas agora nesse segundo turno e definitivamente pós-Páscoa, mandando para frente os jogos. Vamos dar uma olhadinha então de como foi a última rodada e quais os resultados. Teve 2 resultados, a meu ver, até por certo ponto surpreendentes. Vamos dar uma olhadinha. Você vê, o Pampas, lá em Buenos Aires, mais uma vez não conseguiu bater o Douglas. Tem um tabu aí, viu? O Douglas sempre bate a poderosa equipe do Pampas, que é a líder da competição. Depois do jogo que você acompanhou com a gente lá na ESPN, o Selknam, sem muitos problemas, bateu o Cobras do Brasil no dia 12. Esse jogo do Pampas foi dia 11. E completando a rodada, e aí sim, uma grande surpresa, o Yacaré 15 bateu inapelavelmente o Peñarol por 36-8. Então, você vê, são 2 resultados, ou não chega a ser surpreendente, porque o Douglas dificilmente perde para o Pampas. Tá virando uma tradição, isso, um tabu. O Pampas, que vem sendo a melhor equipe da competição, ainda é a líder, mas dessa feita, nessa semana não foi páreo não. Para a equipe do Douglas, que, repito, é uma das emergentes e tem tudo para embalar nesse segundo turno. Para mim, é a equipe mais completa ainda, apesar das dificuldades que teve no primeiro turno. Depois a gente teve o Selknam sem problema quando jogou com o Cobras do Brasil. Um primeiro tempo mais apertado, mas um segundo tempo magnífico da equipe chilena, não deixando dúvida da superioridade perante os brasileiros. E depois a gente teve Yacaré 15 do Pacolhama jogando muito bem contra o Peñarol, uma das principais candidatas aí às semifinais ou até a final da competição, mas não teve jeito não. O Yacaré 15 mostrou hierarquia jogando lá em Assunção, não deu brecha para a equipe do Peñarol e o resultado foi inapelavelmente favorável à equipe paraguaia. Esse próximo final de semana a gente tem 3 jogos importantíssimos, a começar pelo da franquia brasileira, que está na hora de reagir na competição. Vai ter um adversário duríssimo, que é a equipe do Douglas. Vamos dar uma olhadinha nos jogos e horários. A rodada começa no dia 25/4, lá em Buenos Aires, onde o Pampas recebe o Tarucas. Jogo complicado. O Tarucas está na hora de começar a mostrar serviço no segundo turno. Descansou mais que 2 semanas, então está prontinho. É a única equipe que tem apenas 6 jogos na competição. Ou seja, estreia no segundo turno. No sábado, lá em Santiago,
Um grande jogo quando o Selknam do Chile, 13 horas, recebe o Peñarol Rugby. Que jogaço, hein? Duelo chileno contra o Uruguai, vai pegar fogo, é um jogo importante para a classificação. E finalizando a rodada, no próprio dia 26, às 15h30, se acompanhar esse jogo comigo lá na ESPN, o Cobras do Brasil, lá em Jacareí, recebe o Douglas da Argentina a partir das 15h30. Só jogão, hein? Para começar, o jogo do Pampas, um jogo complicado contra o Tarucas, viu? O Tarucas dá sinais que parece que está melhorando. Era excelente na competição, eu esperava mais a equipe tucumana, que tem um scrum poderoso, mas de verdade não rendeu aquilo que podia. Estreia no segundo turno, porque ela tem 6 jogos, então parte agora para rodada após rodada tentar reverter o quadro e ainda tentar uma classificação. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Uma boa equipe. E o Pampas precisa se recuperar da derrota sofrida na última rodada, exatamente para a equipe do Douglas. Aí depois o Selknam enfrenta o Peñarol do Uruguai. Que jogão, hein? Duas equipes vêm jogando muito bem. O Peñarol vem de uma derrota pesada contra a equipe do Jacaré 15 lá em Assunção há 2 semanas. Então precisa se recuperar. E o Selknam vem de um bom momento, venceu com tranquilidade a equipe brasileira e vai jogar em casa. Ou seja, o jogo vai pegar fogo, não tem muito prognóstico aí para favorito não. E agora a gente chega no Cobras do Brasil, que vai enfrentar o Douglas. Para mim o Douglas é a equipe mais completa da competição. Embora no primeiro turno não tenha ido tão bem, o Pampas foi melhor, o próprio Peñarol foi melhor, mas enfim. O Selknam do Chile, mas o Douglas está em franca recuperação, uma equipe talentosíssima, é atual campeã e tem tudo para nesse segundo turno brigar muito por uma classificação. Eu acredito que é possível para o Douglas sim. O Cobras é aquilo lá, né? Uma equipe que não correspondeu até aqui. Um primeiro turno péssimo, um segundo turno começou com derrota jogando lá em Santiago contra o Selknam, até fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo muito aquém. A franquia brasileira vira um dilema, né? Porque ela é a única das equipes que praticamente já não tem mais chance de classificação. Ainda dá, mas para isso precisa jogar muito mais do que jogou até aqui e colher resultados muito mais do que colheu até aqui, né? Eu não acho uma equipe ruim, eu acho uma equipe sem identidade, sem um padrão de jogo definido e alguns sistemas de jogo dentro da própria partida, ou taticamente falando, a equipe um pouco abaixo das demais. Individualmente a gente tem bons valores, é esperar sempre e torcer e acreditar sempre que é possível reverter o quadro. Eu continuo acreditando que é possível reverter o quadro, desde que a equipe entre em campo com determinação tática, com um sistema tático definido, com um padrão de jogo próprio do jogo brasileiro, coisa que eu não vejo faz tempo. A gente é uma máquina de repetição, de má repetição, inclusive de potências mundiais, ou seja, esse jogo pasteurizado, eu não gosto disso. O Brasil não é assim, o Brasil tem um sistema de jogo definido, não encontrou, faz tempo que não encontra, isso é um problema, num momento que é possível virar chave. Precisa ter paciência, precisa ter discernimento, precisa ter conhecimento, precisa entender do rugby brasileiro e mais ainda, a gente precisa acreditar que é possível ganhar. Dá para ganhar. Vai por mim, ouve o que eu estou falando, com essa equipe dá para ganhar. Mas para isso a gente precisa dar saltos e saltos de qualidade, de conhecimento, mas fundamentalmente de cabeça, de acreditar que dá. Eu estou falando disso como integralmente falando, tá? A gente não está aí para... Eu não consigo compreender que a gente está aí somente para competir, sem nenhum interesse na vitória. Claro que não. Então qualquer outra desculpa, é desculpa. De verdade, a gente não se encontrou, mas é possível sim, temos elementos e talentos dentro do campo para isso. Bom, acho que passamos tudo, né? A rodada anterior, a classificação, a próxima rodada, os horários. Você sabe, né? Cobras e Douglas vai com transmissão dos canais ESPN e também da plataforma Disney Plus, a partir das 15h30, 15h45, mais ou menos. Grande jogo, expectativa alta, a gente espera que o Cobras finalmente possa mostrar aquilo que tem dentro dele em campo e consiga uma vitória maravilhosa, seria maravilhosa contra a fortíssima equipe do Douglas. Os outros jogos, você sabe, vê na plataforma Disney Plus, são jogos muito bons também, tá bom? E se gostou desse vídeo, dá aquele like, agora sim, dá aquele joia,
que é sempre interessante. Eu quero saber sua opinião, seu ponto de vista, quem você acha que ganha, o que você está achando do Cobras, o que você está achando das outras equipes e tudo mais. Repito, pode ser em qualquer das mídias sociais, só busca lá Martoni Rugby e lá você põe a tua opinião e tudo mais, tá bom? Acho que é isso. Valeu, até a próxima.